Olá, meus caros alunos, né? Mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai dar hoje, né? A gente encerra esse nosso capítulo, né? Desse grande filósofo contemporâneo, né? Alemão, Nietzsche, né? A gente vai entender um pouco sobre a grande obra dele, né? Que é a Gaia da Ciência, e a partir daí o significado dela, por que Deus está morto. Nietzsche, Deus está morto. É conhecido também essa grande obra dele, um homem louco. Por que um homem louco? Então a gente vai entender por que nos primeiros passos de Nietzsche, após o desenvolvimento dessa obra, naqueles primeiros passos que ele estava começando a conhecer a sociedade, ele foi caracterizado como um homem louco. O que ele diz, né? Então a gente vai entender um pouco nessa grande obra dele. Primeiro, vamos ouvir essa frase muito famosa dessa grande obra dele. Não ouvimos falar daquele homem louco que se em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar insensatamente. Procuro Deus, Nietzsche, a Gaia da Ciência. A partir daí a gente vai entender essa grande frase famosa de Nietzsche, né? Porque ele foi também colocar também uma frase incompreendida naqueles primeiros momentos. Afinal, se ele era um ateu convicto, por que anunciar a morte de Deus? Né? E por que acreditar em algo que não realmente trazia tanta glória? Nietzsche possui também motivo ético e histórico para fazer tal declaração. E a partir daí, né, ele começou a buscar essas palavras, né, na boca e aí foi colocado como um homem louco, porque naquele pensamento dele, né, estava muito além realmente do seu tempo. Mas a gente vai entender por que ele colocou essa frase, né? Deus está morto. Para ele, não estaremos vagando através de um infinito nada. Os deuses também apodrecem. Deus morreu. Deus está morto. E nós o matamos. Nós somos assassinos de Deus. Nietzsche, a Gaia da Ciência. Primeiro a gente vai entender por que o homem louco, né, que se lançou ao meio deles, né, e trespassou com seu olhar, né, para onde foi Deus, disse Nietzsche, né, gritou ele, já lhe direi, nós o matamos, vocês e eu somos todos assassinos. Então a gente vai entender por que ele colocou essa frase, né, nessa grande obra dele. Primeiro, a gente vai ter que entender por que a palavra Deus está morto. Para Nietzsche, essa palavra Deus é paradoxal. Você sabe que paradoxal significa que Deus é eterno, gente. E Deus é todo-poderoso, então Deus não morre. Então só aí a gente já vai entendendo por que, né, Nietzsche, né, fez essa grande obra abstrata, porque ele naqueles primeiros passos, ele fez uma crítica, né, à Igreja Católica, que é a única que estava realmente mandando, né, naqueles primeiros passos da sociedade. Né? E a partir daí Nietzsche discordava de alguns preceitos que a Igreja, né, colocava em prática para a sociedade. A partir daí, nessa grande obra dele, foi uma crítica, né, à Igreja. Como falei para vocês, para Nietzsche, Deus é paradoxal. Então, como falei, Deus é eterno e todo-poderoso. Ele não morre. Então, isso também Nietzsche acreditava. Né? Mas, para que ele pudesse chegar no ponto e na ferida da igreja, ele colocou, né, essa questão abstrata para que a igreja pudesse também repensar sobre as suas colocações, né, de aceitação na sociedade. E classificou isso em 3 níveis para que a igreja pudesse refletir e a própria sociedade também. Né? Primeiro nível, com a religião perdeu seu lugar central na sociedade, a partir daí, esse para ele foi o primeiro nível, já perdeu, o homem se afastou de Deus. Então, cada vez mais nós matamos Deus por conta dos valores que nós estamos perdendo na sociedade, valores morais, éticos, a família, né? E a partir daí nós começamos a se afastar. Segundo, o segundo nível ele diz o seguinte, que ele diz que a verdade mais frequente é a igreja secular. Por que a igreja secular? Você sabe que secular são aquelas que são igrejas que a sociedade humana ela
perdeu a vontade, né, de chegar a ir à igreja, ou de ir em busca de Deus na igreja, ou às vezes finge que vai à igreja. Então, tudo isso é colocado. Então, secular porque eu posso, né? E a igreja hoje em dia é um negócio, né? Vários momentos a gente percebe que cresce tanto igreja na sociedade, mas só existe um Deus. Então, por que cresce tanta igreja? Porque tem várias divergências de opiniões. E como tem várias divergências de opiniões, vai realmente aumentando, né, esse processo. Então, hoje em dia a igreja é vista como uma comunidade, beleza. Ela é vista como uma associação também perante a sociedade, ela é vista também como uma questão de cooperativa também. Então, a partir daí, Nietzsche coloca que a igreja, a sociedade humana, ela perdeu esses valores, né, por conta desse crescimento em massa, né, dessa comunidade religiosa. O terceiro nível, ele diz o seguinte, que a verdade mais frequente, que no passado a igreja era central em toda a cultura. Mas gente, a igreja no passado era uma só. Então as pessoas iam congregar, buscar, né, se acolher, ter realmente uma questão específica de ter uma visão coletiva. E a partir daí ele coloca que causa disso, de que Deus está morto, ele coloca por conta da morte de Deus, foi uma revolução científica que começou a partir do século XVI. Essa expressão Deus está morto significa para o cientista vários. São vários significados para os cientistas, para a revolução científica. E a partir do crescimento tecnológico que ele coloca, Nietzsche, né, que o homem se apoderou dessa tecnologia, desse desenvolvimento, mas também ele começou a se afastar das suas obrigações, também ele perdeu os valores morais, também ele perdeu os valores familiares, também perdeu sua cultura. Então, cada vez mais nós estamos matando Deus por esse afastamento, né, desse desenvolvimento individualista do homem na sociedade. Então, Nietzsche também revela, né, no seguinte, né, após, né, o filósofo afirmar, né, que nós matamos Deus, ele traz dessa grande frase dele, Nietzsche, seja também o mais incompreendido, afinal, né, se ele era um ateu convicto, por que anunciar a morte de Deus, algo que ele não acreditava? Então, Nietzsche diz o seguinte, através dessa famosa afirmação de Nietzsche, ele procurou condenar, né, ou condensar o espírito da sua época. O filósofo também faz um diagnóstico da cultura do seu tempo e denuncia o niilismo. O niilismo significa, gente, uma imposição ao dogmatismo, né? Porque o niilismo, para ele, é o seguinte, o niilismo não encontramos uma verdade absoluta. Já o dogmatismo, ou seja, a questão dogmática, que pregava o cristianismo, e dizia só eles que tinham uma verdade, e a partir daquele momento todo mundo tinha que seguir aquela verdade que era aceita. Então, a partir daí, esse niilismo, como ele mesmo fala, em que na Europa estava mergulhada, e essa questão do filósofo alemão não é existir um Deus sem realmente, né, sem prova da existência dele. Isso é pouco. O Nietzsche afirma que é independente disso que a influência da religião em nossas vidas é cada vez menor. A religião causa esse afastamento também. Como eu falei para vocês agora, por conta do crescimento excessivo da religião, há uma concepção de crítica individualista. Então, cada um tem o seu ponto de vista. Então, a partir do momento que eu discordo de você, então eu saio, eu vou ali, abro mais um centro, né, mais uma comunidade religiosa e prego o que eu penso. E tem pessoas, ou seja, a sociedade humana é movida por conta dessa questão de carência. Então, vai surgindo mais seguidores. Então, cada vez mais que eu tenho uma opinião que é contra aquela
a outra opinião, eu vou fazendo o quê? Eu vou absorvendo as coisas da sociedade e vou aumentando aquela questão da religião. E nisso também fala na grande obra dele o seguinte também, que é muito importante, que fé e religião são duas coisas diferentes, tá, gente? Fé e religião são duas coisas diferentes. A fé, né, é quando a gente tem de dentro para fora, o próprio ser humano. A gente praticamente nascemos com isso. Já a religião é um produto da sociedade, tá, gente? É um produto da sociedade. A gente percebe que quando na sociedade antiga existia um centro religioso. E após, né, as lutas e denúncias, né, daqueles primeiros passos religiosos, criamos outras seitas religiosas, né, e a partir daí for cada vez mais aumentando porque o ser humano tem um ponto de vista crítico da sociedade. Então, como falei, a grande obra de Nietzsche ele prega isso, que fé é uma coisa, religião é outra. Hoje, na sociedade que vivemos, a fé, né, move realmente muros, move coisas. A religião é um produto do meio da sociedade. Por que o produto do meio da sociedade? É um ponto de vista de cada um, então vai aumentando cada vez, né, seitas religiosas na nossa sociedade. Nietzsche também revela outro fato importante, né? Esse niilismo, que é dividido tanto no positivo como no negativo. No negativo, ele diz o seguinte, que mostra que a criação de um Deus só pode ser sintoma de uma vontade doente, triste, que causa realmente uma piada de mau gosto. Isso foi dado por conta do cristianismo, que ele coloca isso. E Nietzsche vai mais além, ele diz que essa gravidade é colocada fora da vida, ou seja, está pérfida criação que teve seus dias realmente contados e já vemos, né, algo novo emergir. Se digo que Deus existe, como ele sempre pregou também, não é uma dificuldade. Agora, se não disse essa dificuldade aonde ela está, então, para ele, para o filósofo, por que coloca tal questão? Então, essa dificuldade está por todos, realmente, todo lugar, disse ele. As pessoas querem colocar essa questão e acreditam ou não que Deus, realmente, acreditam ou não que Deus. Mas ninguém liga se acredita ou não em Deus. A sociedade contemporânea, que Nietzsche colocou, por isso que ele estava além dos seus tempos. Então, a partir do momento a gente compreende um pouco desse passo de Nietzsche, né? Para a gente se aprofundar mais, né? A gente vai buscar essas informações nas pesquisas. Por isso que existe a pesquisa, né? Porque são fatos comprovados que nos levam realmente a desenvolver nosso ponto crítico na sociedade. Então, muito obrigado, né? E a partir do momento a gente encerramos esse capítulo dessa unidade, né? Falando sobre esse grande filósofo contemporâneo Nietzsche. E se puder, fique em casa.